Olá, sou Raquel Luiz e aqui compartilho a minha vida, meu dia a dia, como o minimalismo me mudou, como a alimentação saudável fez tanta diferença na minha vida e a atividade física. E também quero falar sobre algo muito importante também, que é o nosso lado espiritual. Porque a gente não tem só o lado material, o lado físico, a gente tem também o espiritual. E ontem eu fiz um jejum. Eu sou acostumada muito a fazer jejum, só que eu nunca vim aqui falar para vocês. Só que ontem eu fiz um jejum de um dia, de 24 horas, né? Para mim, um jejum mesmo, é o que não come e não bebe. Para mim, o jejum é dessa forma. Existe o jejum de Daniel, né? Que para mim é um jejum que a gente pode dizer que como é que se diz? Não é total, porque o jejum total é o não comer e não beber. Eu já fiz o jejum de Esther, 3 dias sem comer e sem beber. Só que a gente tem que observar muito, porque tem gente, né, que a fé não alcança ficar esses 3 dias sem comer e sem beber. Mas é sempre bom a gente fazer o jejum. Eu amo jejuar. E eu não tô aqui pra ser aplaudida ou falar que eu fiz o jejum. Não. Eu tô aqui para falar a importância da intimidade com Deus. A importância de um jejum, né? Ontem eu fiz esse jejum e foi muito bom. Muito bom. Ontem eu não apareci. Comecei às 9 de sexta, fiquei até 9 de ontem. Ontem eu não apareci, né? Por quê? Porque eu faço o total. Mas uma coisa que ninguém fala, as pessoas não falam. As pessoas falam de jejum de Esther, jejum de Daniel, jejum de 24 horas. Só que algo ninguém fala. E Deus me fez refletir muito sobre isso ontem. O jejum da boca. O jejum de você não reclamar. Como eu sempre falo aqui, quem reclama, clama 2 vezes. Não reclamar. Porque não adianta você passar o dia sem comer e você viver reclamando. Você não coloca um alimento na boca, o alimento material, mas o alimento espiritual, porque isso é reclamar, né? É algo superior, às vezes, à vontade da gente. Então, isso você coloca na boca. E também fofocar, falar da vida alheia, né? Tem gente que faz o jejum, que faz o jejum, só que não consegue. Você quer ver algo que é nítido e isso é real. Tem pessoas... Você faz um teste, faça um teste você. Você pode fazer o jejum de Esther, 3 dias sem comer e sem beber. E você pode fazer até uma semana sem comer e sem beber. Você pede orientação em Deus, você pede força para Deus. Agora, sem você passar 1 hora sem reclamar, 1 hora sem falar da vida alheia, sem pensar, né, em falar algo de ruim de uma pessoa, você vai ver que vale muito esforço, maior esforço. Passe 24 horas sem comer e sem beber. E você vai ver que é muito normal, que não é muito esforço. Agora, peça para Deus, para você passar pelo menos meia hora sem falar da vida alheia, sem reclamar.
Faça isso. Faça esse teste que você vai ver o quanto é difícil. O quanto é difícil. E muitas pessoas, eu acho que é por isso que as pessoas não falam. Em todas as pessoas que eu já li, que eu já vi, né, falando sobre jejum, eu nunca vi uma pessoa falar dessa forma como eu estou falando. Porque é difícil demais. E eu gosto muito do difícil, eu gosto muito daquela intimidade com Deus. E Deus hoje me fez sentir de vir aqui falar dessa forma, falar sobre isso, que é muito difícil, é fácil demais. É fácil demais você encher a boca e dizer que fez o jejum de Esther. Eu fiz o jejum de Esther. E naquele dia que eu fiz o jejum de Esther, gente, eu estava numa comunhão, mais uma comunhão. Só que é muito difícil você passar 3 dias sem reclamar, você passar 3 dias sem falar de fulano, de ciclano. E Deus quer isso. Deus quer isso. O que adianta você passar 3 dias fazendo jejum, um dia fazendo um jejum e 24 horas com aquele vício que você tem, que é muito difícil tirar, o vício da bebedeira ou o vício de fumar, ou outros vícios, né? O vício de ver pornografia, e tá na sua mente. Quanto é difícil. E a gente tem que buscar isso. E a gente só consegue quando a gente está com a íntima comunhão com Deus, quando a gente está num propósito com Deus. É isso. E daqui por diante, quando vocês não me verem, né, vocês podem ter certeza que eu tô fazendo essa intimidade com Deus. Eu não falo nem em jejum, eu falo na intimidade com Deus. E que muitas vezes vocês vão ouvir eu falar aqui do Senhor, de Deus. E vou relatar também, quando Deus me fizer sentir, relatar milagres que Deus fez. Porque eu já falei, não é, como é que se diz? Eu já falei aqui que eu abri o canal, que eu tô nas redes sociais para falar o quanto Deus fez na minha vida, quanto movimento Deus fez na minha vida, que eu tinha um CA, que eu tava com CA, e o movimento que Deus fez. E hoje eu tô aqui para falar, né, que eu já coloquei que o câncer, muita gente acha que é para morte, mas o câncer, tem pessoas que dão um decreto, a pessoa tá com câncer, tem que morrer. Não é assim. É a mesma coisa. Quando você tinha intimidade com Deus, quando você fica amigo de Deus, porque Deus sempre é nosso amigo, mas quando você fica amigo de Deus, você vê quanta diferença. E hoje eu vim aqui para falar sobre isso. E como vocês sabem que eu sempre falo aqui, que eu amo refletir, eu deixo essa reflexão hoje para você. Eu deixo essa reflexão hoje para você. Geralmente no domingo a pessoa vai a um culto, a uma igreja, a pessoa louva a Deus. Mas será que só no domingo Deus precisa do nosso louvor? Será que Deus vai fazer seu milagre só no domingo? Não. Deus é todos os dias, Deus é 24 horas, Deus é infinitamente disponível para você. Então seja disponível a Ele também. Reflita sobre isso.